Vamos começar. Bom, eu vou falar primeiro, então, porque eu vou falar primeiro, então. Gente, então, boa tarde, boa noite para todos e todas. Todes, eu não sei falar isso, Todes, eu não sei falar. Então, eu vou falando do chocolate, entendeu? Todd, né? E aí me dá a sensação, ainda vou me acostumar. Me acostumar, porque Está falhando, Suzana. Está falhando. Está falhando, Suzana. muda, né? Então, queria grandes coisas aqui, né? Alô? Oi. Seu? Agora melhorou. Oi, parou? Melhorou. Então, eu vou tentar ser rápida antes que suma, né? Então, eu queria dizer, primeiro, agradecer a Vânia, né? Essa sempre colaboração com a Estação das Letras, né? Com o Instituto. A Vânia nos ajuda muito. Ela praticamente está coordenando comigo a estação. E ela é o nosso... precisa se aconselha com a Vânia, né? Quando tem alguma coisa, né? E ela tem um equilíbrio muito bom. E assim, bom, primeiro uma grande escritora de literatura infantil, poeta, e uma grande leitora, como vocês todos sabem. Eu hoje, infelizmente, eu não vou poder assistir, porque eu estou muito longe, eu estou aqui em Concórdia, eu dou um curso à noite, que começa às 6h30 e vai até às 10, né? É um curso, chama Provocações Literárias. Um dia eu vou dar esse mesmo curso aí na estação, ainda não dei na estação. E, então, é um curso para professoras, meninas que estão fazendo o magistério daqui, tá? Uhum. Então, está sendo muito legal. Você pergunta assim, quem gosta de literatura? Primeiro dia. Poucas levantam o dedo. Aí depois já das você provocações vê a transformação. todas. Hoje é o último dia. Ontem eu perguntei, e aí? Aí, eu não gostava. Então, assim, você vê, é tão bacana ver essa... Não vou dizer que seja uma coisa... não é porque eu falo que eu estivesse dando aula, mas, assim, é só parar e ler, não é? É só elas começarem a aprender a ler e elas se tornam leitoras, né, gente? Isso não é tanto mérito meu quanto do tempo que elas conseguiram dispor, né? São meninas que trabalham o dia inteiro, elas são magistério, escola pública, e elas trabalham o dia inteiro, então elas chegam ali já cansadas, né? Mas estavam animadas ontem e eu fiquei feliz também. E hoje vai ser um happening final, né? Tá? Que barato. Encontro final, então eu não vou poder, só vou ver a Vânia no YouTube, viu, Vaninha? Então, muito obrigada, querida, tá? Eu vou ter que sair, senão eu chego atrasada lá. Gente, boa noite. Boa noite, Suzana. Saudades. Depois eu vejo. Saudade também. Boa noite. Tá? Muita saudade de vocês Beijo. todos. Provoque bem essas meninas. Provoque. Tá bom. Boa aula e boa viagem de volta. Isso. Bom périplo de volta. Tá bom. Beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Muito feliz em ver todo mundo aqui e ler esse conto do Graciliano Ramos, que eu gostei pra caramba, né? Senão não tinha trazido. Vamos falar um pouquinho do autor, embora seja bastante conhecido, mas só uma pincelada nas coisas principais da biografia dele. Graciliano Ramos, engraçado que sumiu todo mundo. Fica no share. Ainda não comecei a compartilhar. Agora tá, né? Uhum. Tá.
Bom, Graciliano Tá. Ramos é um autor alagoano, nasceu numa cidade chamada Quebrangulo, e em 27 de outubro de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 53, aos 60 anos. Quebra-ângulo, não? Oi? Quebra-ângulo? Pois é, Márcia, você sabe que eu li uma vez, me chamou a atenção, porque diz assim, atenção, a pronúncia é quebrangulo mesmo. Eu achei Meu tão Deus. engraçado aí, pois mas eu li... Então não tem... Nome é nome, nome é nome. Nome é nome, exatamente. Bom, em 1904, ele tinha 12 anos, quando ele publicou um conto no jornal, quer dizer, foi a estreia literária do Graciliano foi aos 12 anos. 12 anos, que coisa. E ele dizendo que ele não queria ser escritor, tá? Quer dizer, mas aos 12 anos publicou o conto no jornal do colégio, né? Em 1910, com 18, né, ele dá a primeira entrevista como escritor ao Jornal de Alagoas, Maceió. No dia do seu aniversário de 18 anos, ele se muda para Palmeira dos Índios, que é uma cidade também de Alagoas, onde ele vai morar durante muitos anos, ele vai ficar durante muitos anos. Inclusive, vai ser prefeito. Aos 35 anos, ele já era viúvo, já tinha um filho, a mulher dele morreu logo no parto. Ele tomou posse como prefeito de Palmeira dos Índios e se casou com Heloísa Leite de Medeiros, que tinha 18 anos na ocasião, ele com 35, ela 18, e com quem ele ficou casado até morrer em 1953. Quem conheceu o casal, pessoas que conheceram o casal, diz que ele era muito chato e ela era muito legal. Que ela era uma pessoa, era um amor de criatura, mas que ele era chato pra caramba, mal-humorado, ranzinza. Puxou o pai, hein? Em 1929, como prefeito de Palmeira dos Índios, essa história também é bastante conhecida, né? Ele envia ao governador de Alagoas o relatório de prestação de contas do município. E chamou a atenção a qualidade literária do relatório, quer dizer, um memorando, estava tão bem escrito que ele chegou às mãos do editor Augusto Frederico Schmidt, aqui do Rio, que perguntou se ele tinha algum outro texto para publicar. Algum texto, né? Outro não, porque o cara não ia publicar o relatório de prestação de contas. Tinha algum texto para publicar. E aí ele realmente manda o texto, ele publica o primeiro livro, e aí ele renuncia ao mandato de prefeito e se muda para Maceió, em 30. De 30 a 36, ele fica lá e exerce vários cargos públicos. Foi diretor da imprensa oficial, diretor de instrução pública, e, nesse período, publicou 3 livros. Caetés, aqui no Rio, né? Caetés, São Bernardo e Angústia. Tá? E, em março de 36, acusado de comunismo, ele é preso em Maceió e enviado para o Rio de Janeiro, e sendo libertado em 37. Ficou 1 ano e pouco preso, e daí surgiu o livro Memórias do Cárcere, né? Que é um livro muito bom, e teve um filme, há muito tempo atrás, foi muito bom, com o Carlos Vereza fazendo o papel do Graciliano. Daí ele permanece no Rio, ficou morando aqui, trabalhando como jornalista, tradutor, escritor. Aí, depois que foi solto, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, em 45. Em 53, aos 60 anos, ele morre de câncer de pulmão. Após a morte dele,
a Heloísa publica ou republica outros textos de Graciliano. Quer dizer, ela republica alguns e encontra outros textos, cadernos de viagem, das viagens que ele fez para a Europa, a parte socialista, né? União Soviética, Tchecoslováquia, na ocasião. É. E aí... Carlos Vereza não é um que é bolsonarista? Pois é, mas naquela época Bolsonaro acho que não tinha nascido quando ele... Não, eu estou dizendo que ele representou Exatamente, mas acho que Graciliano, né? Bolsonaro ainda não existia naquela época, ainda não estava a coisa tão doida, entendeu, Márcia? Sim, Aí ainda, o cara ainda era artista. porque é contraditório, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que o Carlos Vereza pirou depois de um tempo para cá, mais recente. Antes de ser bolsonarista, ele já tinha meio pirado. Bom, e sobre a escrita do... Bom, aqui ele diz, os dados biográficos, os comentários dele sobre a biografia, é que eu não posso arranjar, porque eu não tenho biografia. Nunca fui literato. Até pouco tempo, vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Veja o senhor como coisas aparentemente inofensivas inutilizam o cidadão. Quer dizer, então, a história dele é que ele não queria ser escritor, né? Escritor. Bem, aí sobre a escrita, o que ele fala sobre a própria escrita? Só posso escrever o que sou. E se os personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. E aí o que o Álvaro Lins fala sobre a escrita do Graciliano Ramos. É o mestre do romance psicológico, diz o Álvaro Lins. A sua especialidade não é a invenção de acontecimentos. Os acontecimentos só têm significação pelos seus reflexos nas almas, nos caracteres, nos pensamentos. Tá? Isso a gente percebe nesse conto, também dá bem para perceber isso, que é um primor de análise. Assim. E outra coisa, sobre a escrita propriamente dita, o Graciliano Ramos dizia, a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, os textos dele têm preferência por frases curtas, orações simples, períodos coordenados, não tem aquela coisa rebuscada que vai desenrolando, são frases assim, também a gente vai ver bem no texto, um vocabulário reduzido, com o uso de algumas gírias. Segundo João Cabral de Melo Neto, o romancista parece escrever sempre com as mesmas 20 palavras. Né? Tem também uma imagem que ele fazia, o Graciliano, ele dizia que escrever é uma atividade semelhante à das lavadeiras, lá de Alagoas, que ele via lavando roupa no riacho, lá no Rio, que ficava batendo a roupa na pedra até sair tudo quanto era sujeira, todas as sujeiras assim, escrever a mesma coisa, você bater no texto até limpá-lo totalmente de tudo que possa sujá-lo. Né? Muitos dos romances dele, muitos dos livros dele, né, se passam no Nordeste, onde ele viveu, em São Bernardo, Vidas Secas. Mas, embora os textos transcorram em cenário nordestino, a ênfase não está nas questões sociais ou no problema político específico. Ele não fica analisando as questões de relações sociais do homem com a terra, da questão da posse da terra, enfim, essas coisas. E sim como os personagens recebem e digerem essa realidade. É aquilo que
o Álvaro Lins dizia, o romance psicológico, quer dizer, de que maneira aquilo afeta a personalidade, a pessoa, o modo de viver, né? Mesmo em Vidas Secas, a problemática nordestina não prevalece sobre as questões existenciais dos personagens. O homem aparece em sua obra vinculado a uma realidade regional, mas não ofuscado por ela. Tá? Vidas Secas é interessante saber. Vidas Secas é um romance, mas a ideia inicial do Graciliano era escrever um conto. Então, o livro começa com o conto Baleia, o capítulo Baleia, né? que é a cachorrinha. Então, o livro nasce a partir... A primeira coisa que ele escreve desse livro é o Baleia, depois é que ele desenvolve o romance. O Infância é narrado em episódios, o que a gente vai ler é um dos episódios do livro, são memórias, e o conjunto constitui o romance. Quer dizer, também vamos dizer, a maneira coordenada, né? Quer dizer, de justa posição, de vai colando uma coisa na outra, como se fossem episódios isolados, assim. Tá? Então, eu acho que sobre o Graciliano, basicamente, temos isso. Agora podemos ir para a leitura do conto propriamente. Um cinturão. As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos por aí e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isso era natural. Os golpes que recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, desapareciam quando findava a dor. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lãs vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado menor estrago. E estaria esquecida. A história do cinturão, que veio pouco depois, avivou-a. Meu pai dormia na rede, armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe, e meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente, não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, do tempo que ele consumiu rosnando a exigência. Sei que estava bastante zangado, e isto me trouxe a covardia habitual. Desejei vê-lo dirigir-se a minha mãe e a José Bahia, pessoas grandes, que não levavam pancada. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e gastar-se-ia em palavras. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me segurasse, tentaria escapulir-me. Pela porta da frente chegaria ao açude. Pela do corredor acharia o pé de turco. Devo ter pensado nisso, imóvel, atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, Sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente, me livrassem daquele perigo. Ninguém veio.
Meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois, imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido. O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido o infame objeto, emudeceria, tão apavorado me achava. Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as consequências dela me acompanharam. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me-ia ali desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disso. Responsabilizando qualquer deles, meu pai me esqueceria, deixar-me-ia fugir, esconder-me na beira do açude ou no quintal. Minha mãe, José Bahia, Amaro, Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa girar, o meu corpo a cair lento, voando, abelhas de todos os cortiços enchendo meus ouvidos. E nesse zum-zum a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o cinturão? Dormir muito, atrás de caixões, livre do martírio. Havia uma neblina e não percebi direito os movimentos de meu pai. Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala, a folha de couro fustigou minhas costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu deveria saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto, a casa escura, triste, as pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava, começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes. Comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta do ABC, valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, a tentativa de rodopiar na sala como carrapeta eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões, movia-me num desespero. O suplício durou bastante, mas por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores,
A voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que desprendê-la a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram o refúgio onde me abatia, aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, rondando, inquieto. Depois se afastou. Sozinho, vi-o de novo, cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante, tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. Bom, eu escolhi esse conto por algumas razões. Uma delas primeiro que trabalhei com creche durante 30 anos, então qualquer coisa que fale assim, com criança sempre me toca muito, né? Mexe muito comigo. E eu fiquei assim completamente estarrecido com a capacidade que ele tem, que é adulto escrevendo, de manter, né? O conto mostra como é que a criança enxerga o mundo, o olhar da criança, ele consegue expressar com uma clareza enorme o olhar dessa criança, né? Para o mundo, como é que ela vê o mundo e como é que ela se vê nesse mundo, né? Ele, como adulto, ele consegue transmitir e o sentimento da criança, né? A gente podia... Vocês concordam com isso? Acham que... Ele pintou uma cena da família, da sociedade patriarcal do Nordeste. Sou nordestino, né? Eu também. E foi de forma vívida. Isso aí é uma coisa muito singular, porque a memória, o trauma, no caso, suposto trauma, né? Foi tamanho que ele fazia, tem os gatilhos, né? Ele trata muito desses gatilhos na questão da vozes altas. Então, ele passou por uma situação bem calamitosa, em tese, né? Por exemplo, na literatura, pode tudo ou pode nada, né? Nesse conto memorialístico, né? Que é excepcional. É como se tivesse lá. Mas eu achei interessante no conto, assim, Tata Máxima, que ele não, a justiça, no caso, ele não mediu, ele não colocou o porquê de ter acontecido aquilo. Ficou... ele omitiu o porquê, porque às vezes os motivos são pequenos, né? Mas não justificam, né? E o motivo ele nem colocou, delineou no conto. Pelo menos eu não vi, né? Um motivo de tamanha tortura, agressão, ou educação da época, justiça, né? Patriarcal, né? No caso. É interessante. Desculpa, Fabrício, mas eu entendi, não sei se eu entendi certo. Esse conto não é um conto memorialista, ele é um personagem, é uma história que ele criou, não necessariamente a história dele, entendeu? Ele criou um personagem, esse garoto é um personagem, entendeu? Que sofreu
uma brutalidade tremenda. O conto é maravilhoso, mas eu acho, aí a Vânia pode nos esclarecer, eu acho que não é um conto memorialista, eu acho que é um personagem, entendeu? E ele criou com muita imaginação, com muita realidade, tanto é que a gente pensa que é da Ele infância sentiu, dele. entendi. É autobiográfico, sim, Maria Alice. É É autobiográfico? autobiográfico, sim. Eu também achei, pela intensidade, era autobiográfico. Porque a Clarice Lispector, que é de Recife, né? Ela tem muitos contos que aparentemente tem ficção, aparentemente foi ela que passou por aquilo. Tem uns contos do Carnaval que é excepcional, que ela passou com a mãe doente, né? Que são de uma profundidade psicológica que são arrebatadoras, né? Exatamente, a Lígia está dizendo, está dentro do livro Infância, exatamente, é um capítulo do livro Infância. E o livro Infância é da infância dele, então, é memorialista. Isso, exatamente, é memorialista. Ah, tá. É obrigada, ele eu não diz sabia. que não precisava de motivo. O pai tinha o direito e pronto. Né? Pronto, exatamente. O que é interessante é isso. Do texto é isso aí, porque eu acho que era essa hoje, que era o motivo. O cara estava mal-humorado, queria descontar na criança. Exatamente. Vera quer falar. Estou sem som. Tem microfone, Vera. Tem que liberar o microfone aí. Liberar. Depois eu vou narrar porque eu quis especificamente ouvir esse conto. É uma história pessoal. Mas eu achei interessante, relendo, né, que o que ele fala daquele momento, que a memória, né, ele nem sabe se aquilo é uma memória, mas ele imagina, né, que deveria ter batido nele. Tem um momento que eu achei muito interessante do conto, em que a memória não está assim, ele não, como se não tivesse certeza daquilo, mas ele imagina, ele joga a imaginação, recria pela imaginação a memória. Não sei se você pode localizar aí. Me diz, Vera, estou com vai passando aí. Peraí. Agora as primeiras relações. Não, mais para baixo. Mas vai devagarzinho. Não, tudo bem, é que eu estava só botando ele no início. Não, mas vai passando, que aí eu mostro qual é o trecho que ele fala, vai passando. É no início de um parágrafo, vai passando. Acho que é o terceiro parágrafo, não é? Naturalmente, não me lembro, não é? Não, pode ir. Aqui não consigo reproduzir, juntando vagas lembranças dela. Isso, ele diz que eu não consigo reproduzir toda a cena. Então, eu imagino, né? Quer dizer, eu achei muito interessante. Imagino os berros de meu pai, a zanga. Como se ele naturalmente, né, vivenciou isso muitas vezes, né? Como foi dito aí, nessa violência desse patriarcado, mas aqui ele não consegue reproduzir, não é que ele se lembre com exatidão, aconteceu isso, mas ele juntando essas vagas lembranças, né, a fatos que se deram depois, quer dizer, é o futuro também, né? Imagino, esse parágrafo me chamou muita atenção, que é como se ele fosse reconstruir a memória, não a partir da memória, assim, uma memória exata, né? Mas ele junta os fatos, coisas que se repetiram tantas vezes, então ele pode, juntando essas vagas lembranças, a fatos, né? Quer dizer, uma parte que é factual e outra parte de coisas vagas, aí ele recria essa memória. Imagina, né? Os berros, a zanga. Eu achei esse parágrafo muito interessante sobre essa questão da memória, né? Quer dizer que a memória, nossa memória pessoal, ela é carregada, né,
de sentimentos, então ela não se pode dizer que não é que ela não seja precisa, não é isso, ela é precisa, mas ela é também encarregada, né, de todas essas é como ele diz, ele imagina, né, a partir disso, ele recria essa memória. Para reforçar isso que você falou, ele diz aqui, ó, meu pai dormia na rede, aí mostra a percepção da criança. Esse olhar da criança, que eu achei fantástico, como ele constrói isso, né? Aí ele diz, tudo é nebuloso. Tudo é nebuloso. Quer dizer, então não tem. Agora, é a criança vendo o mundo, como é que o mundo é grande, paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, armadores longe. Então, ele vai dizendo. E dentro do que você falou também, a criança percebe o mundo muito mais pelas emoções do que pelas palavras, do que pelo conhecimento lógico, do que pela lógica. Então, ele está aqui. Eu não sabia, mas era difícil, atrapalhava-me, gaguejava embrutecido, sem atinar com motivo. Os modos brutais, coléricos, atavam. Os sons duros morriam desprovidos de significação. Quer dizer, é exatamente isso. Exatamente isso. E a maneira como ele consegue colocar isso e construir a tensão, porque ele também diz, no caso até, e é uma coisa que acontece muito, a ameaça do castigo é pior do que o castigo. A sensação ele tem muito mais. Quando ele fala do castigo que ele levou da mãe, logo no segundo parágrafo, certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que pintou as costas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes, deitaram-me e houve uma discussão. Minha avó, que nos visitava, condenou, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa sem querer. Quer dizer, então, aquele impulso, né? E ele achava natural. Batiam-me porque podiam bater-me. Isso era natural. Era assim que era. Criança era tratada assim. É isso que eu vi também. Não é? Isso é natural. Então, aí entra o pensamento da criança. Eu não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Não foi a mãe que machucou ele, foi o nó da corda. E a criança que tem aquela coisa de dar uma topada na mesa, vai brigar com a mesa. Ai, ai, ai. Não, a gente não tem essa coisa da criança pequena. Ele está dizendo, ele tinha uns 4, 5 anos. Não é? E a maneira como ele constrói a tensão, essa repetição da pergunta, sabe quantas vezes ele repete? 5 vezes, quer ver? A pergunta. Quer dizer, totalmente. O pai bateu porque levantou da rede e estava sem o cinturão nas calças, né? na calça. E aí não queria saber, não foi procurar, resolveu logo achar um culpado, que era ele que estava ali. Né? O bode expiatório mesmo. Então, ele começa aqui, ó. Onde estava o cinturão? A primeira vez, tá? Ninguém veio, meu pai descobriu meu cocorado, colado. Aí agora que a gente vai saber, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Né? Eu não sabia. Então, ele vai... As frases são curtas, os parágrafos curtos, então é aquela coisa da tensão mesmo colocava. Aqui, onde estava o cinturão? Impossível responder. Segunda vez. Terceira vez. Onde estava o cinturão? Pela terceira vez. Ele não me perguntava se eu tinha guardado, ordenava que entregasse imediatamente. Os seus gritos entravam na cabeça, né? Onde estava o cinturão? A terceira. A quarta. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança, parece que foi pregada a martelo. E parece que foi mesmo. O resto podia estar nebuloso, mas essa pergunta ele vai esquecer nunca.
ele não ia esquecer nunca, né? Aí ele vai lá, fúria louca, não sei o quê e tal, querendo que transmitisse. Onde estava o cinturão? Vai pela quinta vez. Aí, aí ele volta àquela imagem. Havia uma neblina, né? A neblina era tudo nebuloso. Ele fala, havia uma neblina. E o castigo, a surra propriamente dita, é uma frase: a mão cabeluda me arrastou para o meio da sala, a folha de couro fustigou minhas costas. É uma frase, achava-me no deserto, papapá, papapá. Junto de mim, um homem furioso segurando um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes. Tá? Então, essa coisa da construção que ele faz do texto é fantástico. E as consequências na vida adulta, né? Que ele fala que até adulto ele não conseguia ouvir um grito, né? Alguém mais? Algumas outras chamou a atenção de vocês aí? Vânia. Oi, Mara. Oi. Não, para mim, essa última frase, para mim, assim, eu acho uma cartada de gênio, assim, um negócio que me bate, assim. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. Eu acho isso aí uma coisa... Nossa Senhora, isso é terrível. Remete a tantas outras coisas depois na vida dele mesmo, né? E tantas outras injustiças que a gente vê, porque a gente fica o conto inteiro com essa sensação de injustiça, né? Essa sensação de... Assim, e aí ele termina, foi esse primeiro contato que eu tive com a justiça. Isso aí dá uma coisa na gente, assim, que você fala, gente, o pior é que é assim, foi assim, é assim, sabe? Isso aconteceu e acontece. Acho que a primeira frase também ele fala injustiça. Primeira frase do texto. As minhas primeiras relações com a justiça. Uhum. É como ele começa e como ele termina. Quer dizer, ele fecha, ele realmente fecha o conto, está encerrado ali entre essas duas frases, né? E eu acho que não há nada mais que tire a gente mais do sério do que ser acusado de uma coisa que não fez, né? Injustiçado, né? Hã? Então. Ser injustiçado. Acusado de uma coisa que não fez. Porque, às vezes, Márcia, você é injustiçado, mas a coisa... Entendeu? Mas ser acusado de uma coisa que não fez eu sei. É a pior coisa para mim que... Eu vou parar. A pior coisa para a gente, a pior coisa também de você ver acontecendo com uma outra pessoa também. Sim, com certeza. E a gente vê isso muitas vezes, entendeu? Constantemente, né? E ele, já que o conto é memorialista também na vida dele, também ele vai passar, né? Por várias situações de injustiça. Então, eu não sei, assim, mexe comigo muito esse primeiro contato tive com a justiça, porque vem à minha mente tantas histórias nesse Brasil aí, comigo e com os outros, mas principalmente com pessoas, às vezes, incapazes de se defender, né? Na situação vulnerável, como essa criança aí, totalmente vulneráveis, né? Então, é uma coisa que mexe demais, essa coisa de quem tem o poder ali, a força, o poder, né? E e o outro, uma situação totalmente vulnerável, sem capacidade de defesa. Quantas vezes a gente vê acontecer isso, né? Então, eu acho que é o que mais mexe comigo nesse conto, é isso. É verdade. Ludmila levantou a mão ali. Depois a Vera. Lil? Lil congelou?
Congelou eu ou congelou? Quem? Ludmila? Dela. Eu queria saber se A congelou. Vera também levantou a mão. Vera também. As duas desapareceram? Desapareceram para todo mundo? Ou só para mim? Desapareceram do vídeo. Não estou vendo também. Pô, censura braba. Como que levanta a mão? Eu queria levantar. Nas reações embaixo. Caiu a minha... Reactions. Tá. A Vera e a Lil também. Também? A minha baixou uma censura aqui. A gente está falando de... Aí eu vou voltar, né, se vocês me permitirem. Então, existe uma naturalização da justiça, injustiça, né? Que ele fala a palavra justiça, mas, na verdade, está falando da injustiça, né? Ele conheceu a justiça pela injustiça, que isso eu acho muito interessante, mas é que é natural, né? Você apanhar é o natural. Mas aquele momento do cinto é que ele, como você falou, né, ele foi acusado de algo injustamente, aí essa justiça não é mais, essa injustiça não é mais naturalizada, não é mais natural, não é mais normal, não é mais aceitável. Eu acho que esse momento que ele percebe, né, digamos assim, né? Não sei se me ocorreu agora na mente. De criança ele vira adulto, aquele momento em que ele deixa de... Não no sentido da idade, né? Mas ele passa a ter uma percepção diferente, porque aquilo que era natural, naturalizado, a injustiça naturalizada, a mulher gosta de apanhar, a criança apanha, todo mundo apanha, mas aí naquele momento ele sentiu que aquilo não era natural. Por isso ele aprende, né, a sua noção de justiça. Deixa de ser naturalizado, ele tem uma consciência crítica pela primeira vez de que aquilo não é natural, é injusto. E a outra que eu falei é que o pai teve uma chance, né, de se transformar, e ele fala que ele até se aproximaria do pai, até, digamos assim, esqueceria tudo, mas o pai não consegue, ele fica naquela figura do pai afastado, né? Do patriarcado, né? Ele não sai. Entendi. Aqui, né, pareceu-me que a figura imponente minguava, e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Uma distância imensa, né? Uma distância imensa. Ele fala aqui pelas paredes afastada, rede infinita, os armadores longe, são metáforas, analogias, né? Também, né? Exatamente. Também. Inteligentíssimo. Muito boa essa colocação dele aqui também. Verdade. Eu queria falar, mas eu não sei pôr a mãozinha, não sei como é que faz. Deixa a Lil estava na fila, Ótimo, depois você fala. Depois eu falo. Eu primeiro, Vânia, queria chamar a atenção, acho que foi a Vera que comentou sobre as lembranças que seriam vagas. Porém, eu acho que o que vem a seguir muda tudo, porque quando ele diz, é o parágrafo que começa e não consigo reproduzir toda a cena, juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois. Esse pai não teve a sua autoridade parental exagerada apenas nesse momento. Quer dizer, a crítica que ele faz aqui, me parece, é justamente, não à toa, ele vai mais tarde filiar-se ao Partido Comunista,
é uma crítica a essa sociedade capitalista em que Aí baixou a censura de novo. Congelou. Congelou. há fatos que vieram depois, ou seja, não foi só nessa vez que esse pai se comportou assim. É, de fato, a estrutura, né? A gente percebe aí que nenhum adulto o socorre, nenhum adulto diz ao pai que basta, que chega, não faça assim. Ninguém se levanta em defesa dele. A mim me parece que essa criança, como acho que a Vânia que conhece criança, mas eu acho que a criança vê a realidade aqui como não fazendo sentido, e ela, de fato, não faz sentido. Exatamente. Eu acho que é uma severa crítica a esse excesso de poder parental, né, que nós temos ainda hoje, eu acho, na nossa sociedade. Com a história do cinturão, por exemplo, eu lembro bem do meu pai que, para a suprema humilhação minha e do meu irmão, nos mandava buscar o cinturão ou o chinelo. Ou seja, isso é mais incompreensível, né? É o pior, como ele diz, a surra não é nada. No nosso caso, ir buscar o instrumento da tortura é que era o mais terrível, né? Mandava buscar para bater. Sim, vá buscar o chinelo. Depois estenda a mão. E a gente estendia a mão e levava a chicotada. Isso porque eu sou filha de um comunista que ficou preso com o Graciliano na Ilha Grande. Eu espero que depois as coisas tenham mudado, né? Foi assim que se deu. Márcia queria falar, depois Maria Alice. Eu queria, é um comentário pequeno, mas eu penso que ele culpar os nós, que é da corda, né? Essa é uma tentativa dele preservar uma imagem positiva da mãe dentro dele, que é muito cruel o pensamento de que a mãe é má, maltrata ele. E também a mesma coisa quando ele quer perdoar o pai, só que o pai não se aproxima. Mas eu penso que ele como é natural, né? Uma criança quer ter uma imagem positiva do pai e da mãe. Ele tenta aliviar ali aquela realidade dura, entende? Enfim, para não ficar arrasado demais. Seria um dado de humanidade do pai, né? Estaria seria um dado de humanidade do pai. E o negócio do nó, não. Era um nó, sei lá. Assim, como a criança também vê a coisa, né? A criança subterfúgios, né? Não teve a amizade, não teve a ameaça, aquela coisa que vai naquele crescendo, entendeu? Então, a coisa, no caso da mãe, ao que parece, da maneira como ele descreve, foi uma coisa de um impulso, de um reflexo. Ficou irritada e bateu sem razão. Bateu porque podia bater, porque era assim que era. Assim que era. Era assim que era. Então, aquilo não... A gente vê aqui no conto, aparentemente, o que pesa muito mais é a postura, a ameaça. A criança não entende, ele não entende, ele só... São aquelas emoções que estão entrando nele que ele não... As palavras não fazem significado. Ele diz, as palavras não têm sentido. Os sons duros morriam desprovidos de significação.
Maria Alice e depois Mariúcha. Maria Alice, por favor. Deixa eu baixar a mão, então. Bom, seguinte, com essas colocações que estão sendo feitas, eu não li, aliás, eu nem sabia da existência desse livro, Infância, do Graciliano Ramos. Mas, pelas colocações que estão sendo feitas, ele escreveu esse livro adulto, claro, né? Ele tinha, por esse conto, eu não conheço os demais contos do livro. Você conhece, pode nos dar essa visão melhor. Não conheço também, não. Não conheço. Você também não conhece? Não, também não conhece. Por esse conto, me parece que ele quis mostrar, como era cruel o patriarcado, como era cruel com as crianças, a infância. Na época, ele quis mostrar como era a sociedade ali no Nordeste, onde ele vivia, né? Ele quis expor isso, com um caso que aconteceu com ele, mas um pouco misturado com imaginação, recriado, nebuloso, uma memória nebulosa e recriada. Agora, eu não conheço os outros contos, quer dizer, eu não sei, me passa isso, que a intenção dele foi mostrar a injustiça, o primeiro contato dele com a injustiça, né? Bom, é isso que eu queria dizer. A Lígia comentou aqui, só queria pontuar que o autor publica Infância em 1945, depois de ter sido preso sem acusação formal. É isso aí. Ele faz uma associação, né, também com exatamente. a frase do início e do fim. Mariúcha. Eu queria, quer dizer, eu concordo com tudo que já falou, né, sobre a questão da violência, do patriarcado, das questões familiares, etc. E vejo, na visão dele, adulto, autor, escrevendo, ele é crítico, né? Ele está fazendo uma crítica a todo esse contexto e termina de uma maneira que eu acho muito interessante, que é vendo que isso existe, as duas últimas frases antes do contato com a justiça, né? Ele fala que ele permaneceu, o pai continuou sendo violento, ou seja, o sistema continua sendo violento, e ele ali, miúdo, né? Quietinho, miúdo, insignificante, trabalhando como uma aranha, né? na telha negra. Então, ele estava vendo, sendo crítico e construindo alguma outra coisa. A leitura final, para mim, do que ele conclui, o que ele estava querendo dizer é essa. Quer dizer, eu estou aqui, como que nem as aranhas lá fazendo a telha negra. A insignificância dele era capaz de superar isso, né? Significância metafórica, né? Uhum. Eu achei esse final dele muito claro, assim, né? Se contrapondo bem aí a toda a violência do texto, né? O trabalho silencioso, né? Quase invisível, né, Mariúcha? Oi? O trabalho das aranhas, silencioso, quase invisível, né? Quase invisível. Ele trabalhando ali por trás, montando a teia, né? Tentando construir, né? Eu achei isso muito legal. Eu acho que isso aí é onde ele dá uma virada assim no lado, na violência do texto, né? Uhum. Não seria teia em vez de telha, não? Trabalhar... Não, pois na telha. As aranhas estavam na telha. Na telha. Elas estavam as aranhas estavam na telha. Né? Elas faziam a teia na telha. Ele fala antes dessas aranhas, não achei aonde, não. Fala no coisa da irmã, eu acho. Aqui, ó. Está aqui no final do... Achava-me num deserto. A casa escura, triste, as pessoas tristes.
Penso com horror nesse ermo, recordo-me de cemitérios e de ruínas mal assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Exatamente. Então, a telha era negra. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava. Começava a aprendizagem dolorosa. Começava a aprendizagem dolorosa. Eu perdi isso aí. Oi? Não, estou tentando achar aqui. É no final da... Deixa eu ver aqui. É no final da segunda página. Final da página 2. O último parágrafo da página 2. Uhum. Outra coisa que eu acho também interessante, quer dizer, e que mostra as mudanças, né? Quando ele diz logo no início que, no primeiro parágrafo, batiam porque podiam bater-me, e isto era natural. Uhum. Quanta coisa que a gente... As mudanças, né, que ocorrem, né? Como acho que foi Vera que falou, não, bate na mulher porque pode bater, porque mulher é para bater, criança é para bater, entendeu? Quer dizer, então são conceitos que são arraigados e que, com o tempo, hoje já não nada disso é visto como natural, ou nada disso pode ser visto como natural, não é? Quer dizer, então são toda essa questão de todos os preconceitos, todas essas questões que são levantadas hoje em dia, muita coisa que a gente naturalizava e que vai se dando conta, né, de que não pode naturalizar, né, principalmente nas questões de preconceito mesmo, né? Opção, né, Vânia? Você falou agora, me lembrei da atitude que era tida como correta de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Exatamente. Hoje, nós ouvimos o oposto, né? Quer dizer, exatamente. E ainda assim nós somos talvez o país mais violento hoje do mundo em relação ao feminicídio, né? E ao preconceito contra homossexuais, travestis, trans, né? Nós somos ainda uma sociedade extremamente violenta. Eu li recentemente no jornal que a violência contra a criança vem aumentando barbaramente. Animais também, animais domésticos. Silvia? Só ia também. Acho que, apesar desse conto estar inserido nesse livro Infância, eu acho que ele faz um paralelo, né, com a revolta que ele teve com a justiça enquanto adulto, né? Ele fala como ele começa e termina com esse contato com a justiça. Eu acho que, agora não lembro quem falou, que realmente, ele, como escritor, ele quer fazer uma crítica ao sistema, né, à justiça, que ele realmente tem essa revolta na infância, com a injustiça que era dentro do sistema patriarcal, né, da família, né, do sistema familiar, e ele acho que fez um paralelo, né, como é igual, né, como era igual, como ele era criança, a justiça era daquele jeito, e na vida adulta, o sistema, né, de justiça realmente, para ele, foi igual, né? Não teve prova, não teve julgamento, não teve nada, e ele foi acusado e foi a mesma coisa, né? Então, para ele, realmente não funcionou, né, a justiça. E como você mesmo tinha falado, Vânia, a construção do texto é, assim, uma coisa muito forte, né? Porque começa com assim, uma coisa um pouco mais leve, né? Não que seja, mas é um pouco mais leve, e vai dando aquele aumento, né?
até chegar no clímax dele né, ser açoitado pelo pai, mas vai dando aquela angústia, né? É como ele se sentiu, né? Ele traduz no texto, ele faz uma construção para a gente sentir como ele se sentiu, né? Com medo e aumentando, e a gente vai se angustiando também, e até chegar no... A gente está querendo até que aconteça já para a gente, né, se livrar daquele sentimento ruim, do medo, né? Para realmente ele falar, é pior aquele sentimento de, né, de esperar toda aquela, né, o pai, ele lá com vem, medo, né? e a gente já quer que já até ele apanhe logo para a gente, né, se livrar daquela angústia que ele está se Me sentindo, fez né? lembrar um caso verídico que quando aconteceu há muito tempo, né? Quando eu tinha filho pequeno, a gente comentando aí um casal conhecido do meu marido, a mulher contou que ou o pai, foi o próprio pai que contou que os filhos tinham feito uma besteira qualquer, aí a mãe virou assim: quando seu pai chegar, vocês vão ver só. Quando seu pai chegar, vocês vão ver só. E o pai não chegava, os meninos foram dormir, e aquele negócio, o pai não chegava, aí o pai chegou e foi lá no quarto, vocês fizeram... Aí, disse que deu só esbarrou na mão da criança, assim, o guri dormiu assim, relaxado. A expectativa, mas é isso que acontece, Né? é uma coisa terrível fazer isso com a criança. Então, é que no Essa caso dele ameaça é muito pior do que muito pior. Do que ele chegou, ele disse que ele fez só para não desmoralizar a mulher, entendeu? Que o pai ia chegar, e ia fazer. Aí isso tem mas 40. esse tipo de como eu diria, esse tipo de construção, né, de ansiedade, é a tortura, né? A tortura é assim, né? A pessoa vai lá e fica, né? E fica. Só que realmente ela tortura, né? É verdade. Mas faz parte, é o psicológico, né? A tortura psicológica faz parte da tortura, né? Com então, certeza. ele constrói o texto extremamente bem, né? No sentido de passar para a gente essa sensação toda dessa tortura, né? Do que é uma tortura, é isso, né? Tem a parte psicológica e tem a parte realmente física mesmo, exatamente, né? É bem chocante. A parte assim, física, né? de uma certa maneira, é quase mais fácil de suportar. É o alívio, né? Quase mais fácil toda de aquela suportar, pressão, né? Mas Maria Alice queria falar? Maria Alice levantou a mão. Não, já falei. Obrigada. Eu queria falar uma coisinha só que também que eu acho que reforça essa ideia do abandono, né? Que todas as pessoas com que aquele castigo poderia ter sido dividido, né? Ou substituído, ninguém comparece. E aí esse abandono torna ele o único, né? Que será castigado. Mas eu acho que também faz parte do que ele quis mostrar, né? De como é realmente também o sistema, né? A sociedade, né? No fim, ninguém aparece para a casa te escura ajudar, é triste, né? as pessoas tristes. Ele trata muito do teto escuro, que Quando geralmente o teto é claro, né? O teto, quando o sol bate, é claro, e vem a luz do sol. Aí ele traz outra metáfora. O teto negro pendindo terra de aranha. Já aí é uma coisa já é dark mesmo. O teto está escuro mesmo. Muito, muito assim, depressivo, às vezes, de certa forma, para uma criança, né? Mas essa parte das pessoas, eu acho que seria mais isso, né? Porque talvez quando você está numa situação difícil, ninguém vem mesmo te ajudar, né? Você é preso, por exemplo, quem vai? Ninguém, né? As pessoas te abandonam, né?
E o sistema, a sociedade, às vezes, vai a favor, né, do sistema, não se rebela, né? Ninguém vai contra, né? As pessoas têm medo também, né? É verdade, Aquele famoso quem cala consente, né? Quer dizer, o silêncio, você se silencia, você infelizmente, não por medo, por forma, né, indireta de você compactuar, né, com aquilo. Exatamente. A coisa que mais me impactou nessa história toda foi a tragédia da impotência da criança, sabe? Totalmente à mercê daquela situação ali, do pessoal todo mais forte do que ele, fazia o que queria, e ele, um saco de pancada, né? E ele diz lá, devia ter uns 4 ou 5 anos, quer dizer, era muito pequeno. Muito pequeno. Então, isso que me impressionou assim, profundamente mesmo. Né? A gente sabe, mas ele... É verdade, não, ele conseguiu... Pintou com cores muito reais, né? Ele conseguiu pintar o quadro realmente, né? Essas frases curtas também, esses parágrafos curtos, esse negócio vai aumentando a tensão, aumentando, e a criança paralisada ali, aquele negócio de não conseguir, não sair a voz, a perna não anda. Isso. Vai se encolhendo. Apavorado, né? Apavorado, exatamente. Quer dizer, e tem outra coisa aqui também que ele fala, quer dizer, que eu acho que é também significativo. Deixa eu ver aqui, porque no meu texto aquilo... meu pai dormia... Aqui na primeira parte. Olha, meu pai dormia na rede armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas. Quer dizer, a criança pequena, o mundo é muito maior, né? Para a criança pequena, o mundo é muito maior. É só você se lembrar de algum lugar que você viu quando criança e viu depois, o lugar encolhe, né? A rede infinita, os armadores longe, e meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente, não me lembro. Sei que estava bastante zangado, e isso me trouxe a covardia habitual. Quer dizer, ele já se via, quer dizer, uma criança de 4 anos, que já se via como um covarde. Quer dizer, é muito pesado. É muito pesado isso, né? Quer dizer, essa questão do tamanho, eu me lembro que a gente teve a creche muito tempo, né? 30 anos, e muitas vezes os alunos, quando voltavam depois adolescentes para visitar, diziam: "Poxa, mas esse pátio encolheu, o pátio está muito menor, encolheu". Pois é um fenômeno que acontece com as creches. Elas encolhem com o passar do tempo. Mas então alguém mais tem alguma coisa aí para... Só fazer uma observação? Claro. E outra coisa que ele fala várias vezes é que isso traumatizou, né? Ele para a vida inteira. Isso, quando você é criança, né? É uma coisa que ele falou que isso para ele depois foi, né? Marcou ele, não consegue ouvir barulho, ele, né? Tudo se gritam com ele, né? Quer dizer, é exatamente isso. Quer dizer, esse ponto mostra a importância da atitude do adulto na formação da criança, quer dizer, da construção da identidade, da construção da personalidade. Qual o papel de cada um de nós na construção da personalidade das crianças que cercam? É um negócio muito importante.
esse conto mexe comigo muito nesse sentido, entendeu? Quer dizer, de ver... Pô, fazer uma injustiça em geral já mexe muito. Injustiça assim, nesse sentido, de alguém ser acusado de uma coisa que não fez. É um negócio terrível, terrível, terrível. Sem poder se defender, então, é bárbaro, não é uma coisa escandalosa. Eu penso também quanto tempo ele conseguiu para... Eu imagino já, né, como ele adulto ou adolescente, quanto ele teve tempo para ruminar isso, o sofrimento que ele transpôs isso no papel, de tanto tempo ele passar esse trauma, que é um trauma absurdo. Qual foi a idade que ele conseguiu transpor essa coisa pesada no papel? Isso aí que é interessante, aí já é uma biografia, né? Aí tem que ser um trabalho biográfico. Já é mais complexo, né? Talvez ao escrever, né, Fabrício? Talvez ao escrever, ao elaborar, escrever, botar para fora, né? É o que ele fez no cárcere. O que ele fez no cárcere, gritavam com ele. Aliás, a gente está falando do Vereza aí, gente. O Vereza, nesse filme, dá um show. Dá um show. Não era doido que se tornou hoje, não. Ele é um grande ator. É com a Glória Pires fazendo a Heloísa, e a gente encontra na internet. Memórias do Cárcere. E ele passa o tempo todo com um cotoco de lápis, conseguindo de contrabando papel de pão, e é assim mesmo, né, que ele conta, escrevendo o que seria depois Memórias do Cárcere, e evitando, sentado no chão, fumando sem parar, daí o pulmão ferrado tão cedo, né? E ele se mantém quietinho ali para que não gritem com ele. Ele era, de fato, extremamente sensível a esse tipo de violência do guarda, né? O cara que vem e grita a ordem, e rápido, e levanta, senta. Então, ele usa a própria escrita ali permanentemente, né? Para fugir, para criar. Embora ele esteja narrando as memórias do cárcere, elas servem para que ele fuja da realidade violenta e injusta também, né? Como a gente viu aqui, alguém até colocou, né? Que sem culpa qualquer, né? Quer dizer, o cara era preso e mandado para a Ilha Grande e ponto final. Então, essa experiência com a injustiça, ele revive adulto, né? Isso. E o filme é imperdível, é belíssimo. E depois ele escreveu a infância, né? Depois dessa prisão, né? Isso tudo. Depois da prisão. A prisão permitiu, né? A prisão... Ele escreve infância e escreve angústia. São dois livros extremamente sensíveis, né? Como a gente vê aqui, sobre dores, né? Como ele diz, né? Que a irmãzinha, crescendo, começava a aprendizagem dolorosa. Então, Nossa Senhora, essa também é uma imagem horrível. Aprendizagem de dor, né? Vera quer falar. Não, eu não sei se interessa, mas é um relato do que eu vivi como professora. Eu fui professora de filosofia no ensino médio durante muitos anos, e no terceiro ano tinha uma das matérias, um dos itens era ética, né? E foi feita uma exposição grande sobre o Graciliano Ramos no Sesc do Flamengo, eu moro no Flamengo. Eu fiquei tão fascinada pela exposição que eu fui 4 vezes, porque tinha vídeos, e foi lá que eu conheci esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro do Graciliano Ramos em infância. Exatamente por não conhecer, eu li e selecionei esse conto para a minha aula de ética, porque tinha o conceito de justiça, mas era a última aula do ano.
E eu cheguei, tinha pouquíssimos alunos, depois a turma foi chegando. E um aluno não queria que eu desse aula, porque ele queria a nota. Ele falou, a senhora não vai dar aula, eu quero a minha nota. Eu falei, não, mas hoje eu vou dar aula. Eu falei, eu nunca vi um aluno não querer que o professor dê aula. É a primeira vez que eu vejo isso, um aluno pedir para o professor não dar aula. Não, mas a senhora não vai ter que dar aula, a senhora vai ter que dar nota, porque todos os professores estão dando nota, só a senhora que não deu a nota. Aí eu arrumei um argumento, não, mas tem que dar 3 avaliações, eles deram 3 avaliações, bom, mas aí, encurtando a história, aí eu comecei a ler o conto, distribuir, ele revoltadíssimo, e um aluno da turma tinha como característica escrever de um jeito que ninguém conseguia decifrar a letra dele, era impossível decifrar a letra dele. E aí, no final, que eu acabei, ele se lembrou, aí ele contou, a mãe batia nele, falando, eu sei o nome dele, mas não vou dizer, não. Falando, faça isso, faça aquilo. E ele foi, então, representando o que ele viveu, né? Os gestos, assim, que ele levava chicotadas, né? E aquilo foi, acho que foi tipo uma catarse para ele, sabe? E eu fiz essa pergunta para ele, será... Fulano, né? Hélio, ponto. Que a sua escrita, a sua maneira de que ninguém consegue entender a sua escrita, não teria a ver com essa sua experiência? Eu não posso responder, mas eu imaginei que, como se ele quisesse, eu imaginei, né? Ele encobria alguma coisa nessa, ou a incapacidade de falar sobre isso. Ele escrevia que ninguém conseguia decifrar a letra, mas ele tinha vivenciado exatamente isso na criação dele, a mãe batendo com um cinto, e ele reproduziu isso. Então, aquilo ficou assim como... do início da aula, que ninguém queria, o aluno não queria que eu desse aula, aconteceu o contrário, a turma foi se chegando, foi se sensibilizando com o texto, né, e acabou com esse relato de alguém que tinha vivido exatamente essa situação na vida dele. Eu queria partilhar isso com vocês, não sei se... Que legal, muito legal, Vera, muito legal. É verdade, é verdade. Ele, de certa maneira, coincide com o que a Suzana falou no início, que quando ela começou a dar esse tal curso que ela está dando lá em Concórdia, que as professoras, quem gosta de ler, um ou outro e tal, aí, à medida em que foi lendo, agora, a última aula, o pessoal já dizendo, não, eu gosto. Aprendi a gostar, né? Aprendi a gostar. É a mesma coisa desse menino. Como a literatura fala a tanta gente em tantos níveis diferentes, em tantas formas diferentes, né? A literatura e a professora também, né, dona Vânia? Não, mas quem lê, né? Mas eu acho que esses encontros assim são ótimos para a gente conversar mesmo, né? Trocar ideia. Eu acho que eu adoro esses cestas com letras, sabia? E gosto muito quando não sou eu que apresento também. De ouvir os outros também. Eu acho legal apresentar, mas eu gosto muito de ouvir os outros também. Gosto bastante. Agora, eu acho que o Graciliano ele é extraordinário. O poder dele de descrição, de intensidade que ele coloca nesse conto tão pequeno, é uma obra-prima. Eu com 20 fico palavras, achando... né, Márcia? Segundo João Cabral de Melo Neto, com 20 palavras, né? Com 20 palavras, sempre as mesmas. O que ele dizia é que escrever é criar palavras. Eu fico pensando, por que não tem mais espaço, sabe, no conhecimento no Brasil, de uma pessoa como ele, e no mundo, inclusive. No mundo, eu acho que é questão de geopolítica. As pessoas do Brasil têm menos espaço que um cara lá da Inglaterra, sei lá onde, assim, de destaque, né? Ganhar prêmio Nobel, essas coisas. Não, mas a língua portuguesa, só o Saramago, né? Conseguiu... Por exemplo, eu não entendo como que o Chico Buarque nunca ganhou o prêmio Nobel. Eu achei extraordinário.
Mas é porque... Mas ganhou o Camões, né? Beleza. Ganhou o Camões. Ganhou o Camões, exatamente. Ganhou Camões, mas, mas aí já tem a mesma língua e tal. Mas o fato é que o Graciliano também, eu acho que ele tem que estar muito acima do que ele está na glória, assim, entendeu? Com certeza. Porque ele é um espetáculo. Eu achei o que a Vânia falou, que essa frase, né, que o Graciliano, não sei quem disse, eu sei que a Vânia falou agora, que o Graciliano ele é como se fosse uma lavadeira com os textos. Ele é que dizia isso, ele é que dizia. Ele que dizia isso. Escrever era que nem as lavadeiras, o mesmo trabalho das lavadeiras. Bater até limpar o texto. É. Linda essa metáfora, linda. Era ele quem dizia isso. Não, é maravilhoso. Nossa, adorei. Ai, que bom. Bom, gostaram do conto. Então, até a próxima. Mas daqui a um mês, alguém mais tem alguma coisa? O recado, acho que... Eu acho que é o melhor conto que eu já li. É mesmo? É muito bom. Pelo tamanho e conteúdo, sim. Ele é muito bom. Eu gosto demais também. Aliás, eu reli agora o São Bernardo dele, é fantástico. E acho que uns 2 anos eu reli Vidas Secas também. É impressionante. Você parece estar lendo pela primeira. É muito bom, é muito bom. Eu recomendo a todo mundo. É a literatura universal, não é? Que os temas são universais. Daqui a 100 anos, não talvez... fica datado, né? Talvez ainda sejam discutidos. É verdade, é verdade. Temas da mulher, da criança, da humanidade, da falta de humanidade, do sofrimento, verdade. da angústia, não é? Com certeza. São temas universais. Então, é como falar, né? Que aqui foi meio rotulado como regionalista, mas não é, né? Ele trata coisas, temas universais. Ele fala de uma maneira universal, né? Não é uma coisa... Eu também nem sei porque ele tem esse rótulo de regionalista, né? Não devia nem ter, né? Não devia ter, né? Não devia ter. Aí, quando aborda a temática, Aí já pensa que é coisa do Nordeste que é mais atrasado. Em primeiro lugar, já é. Sei que trata do tema, mas acho que não devia ter, assim, porque daí fica meio restrito, né? Fica meio restrito, eu acho, entendeu? Acho que não devia. Claro, devia ter também, né? Rotula. Podia ser uma característica, sim, mas colocar numa caixinha assim, regionalista, acho que não devia, assim, Guimarães Rosa, ele fala muito da questão do norte de Minas, mas ali tem muita coisa filosófica universal, no Grandes Sertões, que ali é uma obra espetacular. Foi uma viagem, né, que ele fez. Nos contos, entendeu? Ele não usa é uma questão linguagem, né, de sertão só, a linguagem, né? Mas é meio colocado como regionalista. Essas coisas têm que ser revistas, né? São rótulos muito antigos, muito antiquados, muito antigos e antiquados. O Graciliano, eu acho que ele não é considerado um autor regionalista. Porque... Quando eu estudei, era, né? Quando eu estudei. Não, era. Não sei, porque é como foi o crítico. Vidas Secas talvez tenha criado isso, né? Hein? Vidas Secas talvez tenha induzido a essa fama. Pode ter induzido, mas ali foi a primeira obra mais ele não aborda a relação do homem com a terra. Ele não é isso, é de que maneira aquele tipo de vida influencia ele, o relacionamento dele com a mulher, com os filhos, com a autoridade. Isso é muito interessante, porque tem a figura de um policial em Vidas Secas, esqueci o nome do personagem agora. Fabiano, né? Fabiano, que o Fabiano tem pavor, entendeu? Quer dizer,
é fantástico, é muito mais a relação dele com as crianças, muito mais do que a questão de fundiária, de reforma, entendeu? Não é... O filho dele foi morar em Araxá, Minas. Ele era aposentado do banco, não lembro qual banco, e ele foi para minha cidade e ele abriu uma loja de sucos. Você ficava conversando com ele lá sobre o pai dele, as histórias, assim. Era muito... O filho de quem? Do Graciliano? Do Graciliano Ramos. Ele era aposentado do banco, não sei se era o Banco do Brasil. Também? Foi para minha cidade quando eu era criança, adolescente, e ele abriu uma loja de sucos. E a gente ficava conversando com ele lá. Ai, sobre o que Graciliano. legal. Mas ele era, ao mesmo tempo, ele tinha alguma coisa também que tinha um quê de sistemático, assim, que eu acho que devia ser do pai dele. Uma coisa meio sistemática, assim, no jeito dele ser, assim. Eu acho que talvez era uma herança, assim, de temperamento do pai dele, um pouco. Bem, então é isso. Chegamos ao nosso... Obrigada pela presença, pela participação. Obrigada a você. Obrigada a você, Vânia. Foi ótimo, Vânia. Tá de Obrigada. parabéns. Nossa, Foi maravilhoso. ótimo, adorei. E parabéns pela escolha Agradecemos desse todos ao ponto maravilhoso. Graciliano. Hein? Parabéns pela escolha desse Reverência a ele. maravilhoso. Reverenciá-lo. É isso aí, tem que agradecer ao Graciliano. Ele é que ele fez as coisas acontecerem. Tchau, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.